Olá, mais um Saúde Agora começando e hoje o nosso recado é para você, mamãe e papai. Afinal, quem nunca, falou essa frase? Bastou eu piscar os olhos e pronto, o acidente lá com a criança aconteceu. Pois é, e isso é muito comum, olha só, ó. Dados da ONG Criança Segura Brasil mostram que, de fato, os acidentes são os que mais causam mortes entre crianças de 0 a 14 anos. Preocupa bastante, né? Por isso, olha só quem está aqui na tela comigo, é o pediatra João Luiz Domene Martins, ele que também atende no Hospital Vera Cruz, e ele que vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre esses acidentes e como prevenir. Doutor, antes de começar a nossa conversa, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e ajudar a mamãe e papai que está assistindo a gente nesse momento. Eu que agradeço o convite de vocês, tá? E me sinto muito honrado. Doutor, realmente, os dados mostram acidentes são os que mais causam as mortes aí de 0 a 14 anos? Sim, realmente esses dados são verídicos, né? Fazendo aqui um paradigma com vocês sobre as mortes de crianças com Covid, né? Vocês verem a importância desses dados, né? Vocês veem que desde o início da nossa pandemia de Covid aqui, foram alto 2.500 crianças, né? Sendo que de 0 a 14 anos, 1.400 crianças, né? Só de Covid, só de acidentes na pediatria, né? Faleceram o ano passado 3.300 crianças, né? Então, no Covid, nós estamos fazendo essas vacinas, né? Vocês estão vendo aqui os dados pós-vacina, né? Para acidente, né? A vacina é isso que nós estamos fazendo agora, né? É a informação. Então, eu parabenizo você pelo esse programa, né? Informar as mães sobre a importância delas terem essa informação sobre os acidentes das suas crianças, né? Estou aqui à disposição. Doutor, acidentes são os mais diversos, né? Tem queda, tem aí intoxicação, sufocação, queimadura. Vamos começar a falar aí sobre quedas. O que acontece com as crianças? Elas não têm medo, doutor? Tudo ali vira brincadeira e de repente cai. Isso, realmente, quedas é o acidente mais prevalente de 0 a 14 anos, né? Temos que ter em mente o seguinte, a criança está no berçário, ela já está sujeita à queda, né? Já nos primeiros anos de vida, assim, no primeiro ano de vida, ela já está sujeita a essa queda, né? Queda como, né? A mãe vai amamentar, acontece que ela fica com o neném no colo, uma mãe hoje em dia é assoberbada pelos afazeres domésticos, né? Ela pode dar um cochilo e essa criança cair no chão, tá? Eu já vi muito disso aí no nosso PS lá, tá? Não só a queda no primeiro ano de vida causa acidente na criança, né? Temos a sufocação, que é a primeira causa de acidente na criança no primeiro ano de vida. Aí eu vou jogar um pouquinho da brasa para sua sardinha aí, que é de jornalista, né? E de apresentadora, né? Eu vou só aqui fazer um parênteses, né? Primeiro ano de vida, a morte por sufocação em relação aos outros acidentes, é uma prevalência absoluta, né? Então, o que acontece? Na década de 90, 91, né? Aconteceu um acidente muito interessante, um caso muito interessante na Inglaterra, e justamente foi com uma apresentadora muito famosa como você. E a filha dela morreu por sufocação, uma síndrome chamada síndrome da morte súbita do lactente. Ela foi atender o nenenzinho dela, viu que o nenenzinho dela não acordava, e acordou, foi acordar o neném estava de barriguinha para baixo, né? E sem vida já, tá? E ela fez daquilo uma bandeira para a vida dela, né? Meu filho aqui não vai morrer em vão, né? Então, ela começou a divulgar naquela época, em 91, através dos canais que ela tinha lá, né, na Inglaterra,
divulgar que todas as crianças têm que dormir de barriga para cima. Chama sleep back, né? Para você ter uma ideia, em um ano de 91 e 92, de 1.500 crianças que morriam por ano de sufocação na Inglaterra, passaram a 650. Em 2014, só 124. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma espécie de vacina também, né? Nós estamos evitando que crianças venham a óbito devido a esses acidentes domésticos, né? Doutor, É isso aí. então já pegando esse gancho, então vamos detalhar melhor para o pessoal de casa. Vamos lá, o bebezinho nasceu. O ideal é tomar cuidado, né? Sempre com a barriguinha para cima. Essa, nada de Isso. colocar de ladinho. Tem mãe que vai lá e coloca, deixa só um pouquinho de Não. ladinho. O ladinho foi... Logo que foi difundido colocar a criança de barriguinha para cima, algumas maternidades, inclusive aqui em Campinas, que eu estou aqui desde 81, né? Orientavam as mães a colocar a mãe de lado. Mas aí o que observaram? Que 50% das crianças que morriam por sufocação estavam de barriguinha para baixo. Tá? E o mais importante, antes do neném chegar em casa, né, é você preparar o local que a criança vai dormir, o bercinho do neném. Tá? Então, esse berço tem que ter um grife, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que eles chamam, né? Esse berço tem que ser um berço adequado, assim, aquelas treliças, né, aqueles vãos entre as treliças que a criança fica, não pode ter maior do berço, não pode ser maior de 6 centímetros. O colchão da criança tem que ser uma densidade muito grande, né? Tem que ser um colchão durinho, né? Porque a criança, se ela ficar de bruços, no colchãozinho mole, ela pode ser sufocada, né? Tem que ser bem encaixado esse colchãozinho. Nada de penduricalhos nesse berço. Travesseiro, rolinho, nada disso. A criança tem que ficar barriguinha para cima, com os bracinhos livres, né? Isso facilita muito sua defesa se por acaso ela tiver uma sufocação. E doutor, falando de bebê, eles regurgitam muito, né? O que é o indicado? Porque acaba sendo perigoso também. Amamentou o bebezinho. Precisa esperar quanto tempo para depois colocar ele deitado? Olha, isso já está definido, não mais de 10 minutos, né? O neném rotando ou não, aquele arroto, né, que a mãe fala, eructação, né? Você pode deixar o neném colocar de barriguinha para cima. Se por acaso refluir leite, ele tem as suas defesas, tem o espasmo laríngeo, ele desperta, né? Então não precisa ficar preocupada com o neném regurgitar o seu próprio leite, tá? Tem muita mãe que coloca aquele travesseirinho de elevação debaixo do colchão, para o colchão ficar um pouquinho mais alto. Isso é indicado ou não? Não, isso já está já proscrito, né? É aquilo que eu falei. Quanto menos acessório no berço do nenê, melhor, tá? A criança tem que ficar lá com pouquinha roupa, né? Tá? Assim, os bracinhos bem libertos, né? Tá? Um colchãozinho duro, sem travesseiro, sem nada. A própria cabecinha do nenê já faz um travesseirinho natural, né? A nuquinha do nenê ali. Doutor, a gente está falando aí de nenê, só que aí esse nenê está crescendo, começou a andar, começou a subir nas coisas, aí começa a cair, vem as quedas. Isso é pertinente, né? Agora, no primeiro mês de vida, segundo, até o terceiro, pode cair no colo da mãe, né? À medida que a criança vai adquirindo mobilidade, né? A mobilidade fica mais aguçada, a criança começa a engatinhar, quando ela engatinha, ela já sabe, na casa, onde é que tem umas coisas, ela já olhou, né? Ela só não sabe definir, falar, aquilo é uma gaveta, mas ela sabe que tem uma coisa lá que abre que ela vai lá pegar, né? Ela sabe que no quartinho dela tem umas tomadas livres, umas tomadas que tem interruptor, ela vai lá querer pôr o dedinho, né?
Então, ela já mapeou tudo, ela sabe na cozinha que tem banco, né? E ela só não vai lá porque ela não sabe engatinhar direito. A hora que ela souber engatinhar direito, ela vai lá. Quando ela chegar lá, quando ela puder, ela vai poder subir nessa bancada. E dessa bancada ela vai poder cair. Ela sabe que ali tem uma janela também. Essa janela tem que ser sempre fora, longe do berço, né? E ela sabe de tudo. E ela só não tem a noção do perigo. Para ela, tanto faz ela ficar apoiada em 50 centímetros quanto em 1,5 m, ela vai pular, né? Aquilo é uma coisa lúdica para ela. Então, aí que acontecem os acidentes. E, geralmente, é aquilo que você me falou, aquele segundinho. As crianças, as mães chegam lá no pronto-socorro e falam, um segundinho que eu fiquei fora dali, aconteceu. E esse segundinho já acontece nos primeiros dias de vida, né? Quando a criança vai dar um banho, a mãe vai dar um banho no nenê, ela põe a criança naqueles trocadores que estão proscritos já, né? Tem que trocar o neném em lugar baixo, colocar o sabonete do lado, a toalha, tem que colocar a troca do nenê, não se virar para trás para pegar nada. Esse é o tal do segundinho, que acontece a queda. Falando em queda, olha só, doutor, segundo o Ministério da Saúde, em 2019, 52.613 crianças de 0 a 14 anos foram hospitalizadas por queda, principalmente aí escada, degrau, cadeirinha, como o senhor disse, né? Doutor, a criança caiu. Qual é o procedimento correto que a mãe, o pai ou o cuidador, enfim, tem que tomar? A primeira coisa é tentar ficar tranquilo, né? Dependendo de como a criança cai, você tem que fazer alguns procedimentos. Se ela caiu, você tem que chegar perto dela, ver se ela está responsiva, né? Se ela caiu, estiver responsiva, chorou, não vomitou, não teve nenhuma perda de consciência, tranquilo, né? Mesmo assim, você leva para o hospital para ver se, além de bater a cabecinha, bateu o membro superior, membro inferior. De qualquer maneira, você tem que levar ao hospital para ter uma avaliação mais correta daquele quadro. Doutor, a gente disse aí que criança não tem noção, né? Como o senhor falou, né? Um degrauzinho de 30 centímetros até de 1,5 m, para ela é a mesma coisa. Quando que as crianças passam a ter noção de perigo, doutor? De 1 a 4 anos, eles começam a ter alguma noção de altura, né? Mas ali o que prevalece é mais os seus coleguinhas, né? São a sua turminha lá, que um desafia o outro a ir numa árvore mais alta, pular do lugar mais alto, né? Aí eles podem ter alguma noção, mas eles querem se superar, tá? Aí que acontece? Aí acontecem os acidentes. Já na adolescência, né, já é meio diferente, né? Eles acham que eles são imortais, né? Então eles pegam um carro, pegam uma moto, pegam uma bicicleta, começam a fazer coisas que não devem. Aí também cai. Doutor, a gente disse aí um pouquinho sobre queda e, em segundo lugar, aparece afogamento por morte de criança de 1 a 9 anos de idade. Afogamento, quando a gente Isso, fala, é uma piscina, é um balde, é uma banheira, até a privada pode ser perigoso, doutor? isso, exatamente. Até uma lâmina de água de 3 centímetros pode afogar uma criança menor que caia, né? Eu estou há 40 anos no Veracruz, vi alguns casos de afogamento, né? Vamos falar do balde, né? Em casa, quando a mãe usa os baldes, a primeira coisa que ela tem que fazer é tirar a água dos baldes e colocar de cabeça para baixo. Isso acontece sei lá, se ela tiver uma banheira, tem que secar essa banheira, né? Deixar o banheiro trancado, né? Sempre, né? Para não ter esse perigo da criança ter acesso. Por quê? Principalmente até 1 ano de idade, o centro de gravidade da criança é um pouquinho acima, né? Quase perto do tórax, porque a cabeça é a parte mais pesada do corpo. Então, ela pode se abaixar para ver o que
que tem dentro daquele balde, o conteúdo daquele balde. Às vezes ela nem sabe que é água. O que acontece? Como a cabeça é a parte mais pesada do corpo nessa idade, ela pode entrar nesse balde. E eu vi a descrição desse acidente há uns 15, 20 anos atrás, no Mário Gato, para um colega, um balde que estava fixo, né, perto de um tanque, meio vazio, meio balde, o balde nem estava cheio. A criança colocou a cabecinha lá, infelizmente foi a óbito, né? Piscina também. E geralmente o afogamento ele é silencioso, né? E a criança, apesar dela saber nadar, nenhuma criança, apesar de saber nadar, lida bem com água até os 10 anos de idade, mais ou menos, na hora do estresse, tá? Porque o afogamento é silencioso. A criança se afoga, geralmente ela tenta ir à borda da piscina, onde o campo visual do adulto está coberto, tá? Se ela ficar ali 4 minutos afogadinha, silenciosa, ela já vai ter sequela neurológica. Cada minuto que passa vai piorando essa sequela, né? Então, sempre que uma criança estiver dentro de uma piscina, tem que ter um adulto acompanhando, né? Geralmente, nas reuniões sociais, o pessoal fica lá degustando um churrasco, bebida, e as crianças ficam na água ali. Geralmente, elas não ficam dando bola para as crianças estão se virando ali, tá? Mas tem que ter sempre um adulto, de preferência dentro da piscina, para tomar conta dessas crianças. E sempre do lado. Doutor, como o senhor disse, né, as sequelas aí são inúmeras. Isso. Para ilustrar, cada criança que vai a óbito por qualquer acidente, né, 4 crianças ficam com sequelas graves. Então, para você ver o custo social de uma criança acidentada, né, não é pequeno, né? E um outro acidente que também preocupa é com queimadura, né, doutor? Já que a cada 10 pessoas que se queimam no Brasil, a cada 10, 3 são crianças. Exatamente. É o seguinte, desde quando a criança chega em casa, a mãe tem que tomar cuidado com a queimadura. Que ela vai o quê? Preparar o banho da criança, né? Por que a gravidade da queimadura da criança é maior? Porque a pele da criança é mais fina que a nossa, né? E a área que essa queimadura pode... É bem grande em termos relativos ao adulto, né? Tá? Em termos absolutos, em área absoluta, não, em área relativa, sim. Então, essa queimadura em extensão é maior e em profundidade é maior também, porque a pele da criança é tênue, é fininha. Em caso de queimadura, o que fazer, doutor? Porque também é desesperador, né? É colocar debaixo de água corrente? É passar algum Geral, medicamento? Qual a orientação? nunca passar nada, né? Geralmente, as mães, se as atuais acho que não, mas as mais antigas queriam passar pasta de dente, essas coisas, né? O que dá um pouco, atenua um pouco a dor na criança é jogar água corrente, né? Tá? Aqueles minutos após queimadura, né? E levá-la imediatamente ao hospital para fazer um curativo, fazer uma analgesia adequada, né? E essas coisas. E evitar sempre, né? Criança na Evitar sempre. cozinha, jamais. Isso. É o seguinte, a cozinha, em ordem decrescente, lugares mais perigosos, ela é o primeiro lugar. Depois vem a área de serviço, o banheiro, o quarto e a sala. A cozinha tem tudo de perigo para a criança, tá? Crianças que se intoxicam com produtos domésticos, né? Assim, cândida, essas coisas. Tem mãe que inadvertidamente deixa na cozinha, nos lugares mais baixos. Tem que deixar nos lugares mais altos, né? Na cozinha tem objetos pontiagudos. Na cozinha tem o forno, que sempre tem que estar lacrado, e tem lá o fogão que a criança vai preparar o alimento. Ter sempre em mente que criança não deve ficar na cozinha quando está sendo preparado algum alimento. Se a criança estiver por perto, mandá-la embora e imediatamente pegar o cabo, o cabinho ali
na panela e jogar sempre para o fundo e fazer a cocção sempre na parte de trás do fogão, para evitar que a criança chegue perto, bata nesse cabinho aí e vá para cima dela um feijão, uma água que está sendo esquentada, alguma coisa assim, né? A cozinha realmente é um lugar perigoso para a criança. Doutor, de uma maneira geral, qual orientação, qual dica que o senhor dá para o pai, para a mãe, para o cuidador, vovó, enfim, que está assistindo a gente nesse momento e tem criança em casa? Bom, a primeira coisa é fazer isso que nós estamos fazendo agora, né? Eles têm que procurar se orientar. Isso aqui é uma orientação que nós estamos dando, né? Tá? Que eu falei no começo, uma espécie de vacina, né? Que vai prevenir esses acidentes, né? Procurar orientação, tá? Aqui no Veracruz nós temos um programa, faz 20 anos já, que a gente já orienta as mães nesse sentido, né? É um tal de projeto Nascer. A gente inclui essa parte de acidentes em criança, né? Então, tem que procurar. Tem alguns sites importantes, né? Um site chamado Criança Segura, né? Que tem mais ou menos tudo isso que eu falei aqui agora, né? A vacina nossa é informação. Esses pais, esses avós têm que se informarem. E não piscar, né, doutor? Ficar ali o tempo todo cuidando. Sim, isso é importante, mas nem sempre dá. Se por acaso você piscar, você fez uma ação na sua casa que vai evitar esse acidente, né? Isso que é importante. Como eu falei, ó, vai vir o nenê, vamos programar aqui o quarto dele, o berço, tal. Você já está tendo uma ação preventiva. Então, os pais têm que ir atrás de informações e ações preventivas. A gente conversou com o João Luiz Domene Martins, ele que é pediatra do Vera Cruz Hospital. Doutor, muito obrigada pelas suas orientações, viu? Tenho certeza que ajudou muita mãe, muito pai que está assistindo a gente nesse momento. Eu que agradeço essa oportunidade. Espero que tenha sido útil para os seus espectadores. Pode ter certeza que foi, viu, doutor? A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente lembra, quer rever todas essas dicas aqui do pediatra, é só entrar nas nossas redes sociais. O Saúde Agora está lá disponível na íntegra para você. A gente se vê na próxima semana. Tchau!